Olá, olá, sejam bem-vindos, boa sexta-feira, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vossa vida, para quem está a entrar, não é? Deixa-me cá aqui meter um pouquinho mais de luz, que parece que isto aqui está um pouco escuro, ou não? Bom, vamos assim mesmo como estamos, não é? Então, estamos aqui hoje para falar acerca de mais uma mulher que realmente contribuiu muito para a nossa história e vamos aprender muito com ela. Então, eu quero falar convosco hoje acerca de Rebeca. Então que você possa estar com o seu coração aberto. Hoje comecei um pouquinho mais tarde, deveria ter começado mais cedo, não é? Devia ter começado um pouquinho mais cedo, eu disse que ia fazer há 1 hora atrás ontem, não é? Mas tive aqui um contratempo, então vamos como estamos, não é? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que está a entrar agora, que você possa também partilhar com outras pessoas esta live para que várias pessoas sejam abençoadas, várias pessoas sejam transformadas e edificadas pela palavra. Então, aqui falando de Rebeca, não é? Rebeca, eu quero deixar aqui uma pequena frase, primeiramente, aqui que Salomão falou, que disse: a mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede o de rubis. Então, aqui entendemos que o valor da mulher, ele excede o de rubis. Então, você que é uma mulher, saiba que você é valiosa, você vale mais que uma pedra preciosa, que um rubi. Então, é deste valor que eu quero falar consigo. Quero falar acerca do seu valor, acerca do valor que você tem. Mas muito mais que esse valor, vamos aprender aqui princípios importantes também para o relacionamento e o relacionamento com propósito. Então, aqui em Gênesis 24, do 1 ao 28, diz: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas de Cananeu, dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então havia... porque é que Abraão não queria mulher dos cananeus? Porque os cananeus estavam, os cananeus estavam debaixo de maldição. Então Abraão sabia que através da descendência dele haveria uma promessa maravilhosa, aquela promessa que foi feita a Abraão, que Abraão, sai da terra da tua parentela, vai à terra que eu te enviar e de lá farei de ti uma grande nação. Então havia uma promessa para a descendência de Abraão, que a descendência dele ia ser como a areia do mar, então iria ser incontável, como as estrelas do céu. Então ele tinha que ter muito cuidado com a escolha do esposo, da esposa, para o seu filho Isaac. Então ele estava a ser prudente, Abraão aqui estava a ser muito prudente quanto a essa escolha. Então, e disse Abraão ao seu servo, eu vou meter aqui, ao seu servo, o mais velho da casa, que era o governante sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à terra e à minha parentela. Olhe que maravilha! E daí tomarás mulher para o meu filho Isaac. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes. E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua semente
darei esta terra. Então, à tua semente darei esta terra. Então, a promessa, às vezes, você pode pensar que é diretamente para a sua vida. Muita gente vive como se a vida fosse só ficar ali por ela mesmo, que a vida ficasse assim estagnada. Parece que vive só centrada em si. E não, nós vivemos uma vida e há coisas que às vezes não acontecem diretamente connosco, mas a nossa função, a nossa missão, o nosso propósito é que, através daquilo que Deus coloca em nós, nós possamos abençoar outras pessoas, abençoar, treinar, multiplicar. Então, Abraão tinha esta promessa e ele confiou na promessa. A promessa cumpriu-se em Abraão na questão de ele ter um filho e ele teve. Deus foi fiel com Abraão. Então, aqui continuando, para não mudarmos muito aqui o tema e o raciocínio. O Senhor dos céus e o terra dos céus que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo: à tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá, para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tornou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Nacor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e fez beneficência ao meu senhor, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu a conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com um cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la. Eu quero aqui dar uma pausazinha para nós meditarmos aqui no que estivemos a ler até agora. Olhe que Deus maravilhoso que nós temos, que Pai maravilhoso no céu que nós temos, que você tem, que eu tenho. Seja bem-vinda, Andreia, Vanessa, Ana, Luís, Tiago, Sibas. Sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpa se eu não disse o nome de alguém. Sejam bem-vindos, que a graça de Deus esteja sobre o vosso coração, que possam ser abençoados com esta palavra. Então, aqui um princípio que este servo de Abraão teve e de fidelidade foi que ele foi muito certo e muito fiel a Abraão. Ele cumpriu todos os passos que prometeu e que se propôs a fazer, não é? E cumpriu. E acima de todas as coisas, ele orou. Então repare, a pessoa quando tem intimidade, quando tem temor a Deus, quando a pessoa realmente entende o propósito para o qual está a ir a um lado,
A pessoa teme a Deus. Então este homem, ele temeu a Deus. E olha que interessante. Deus... Ó Senhor, Deus de meu Senhor, dá-me hoje um bom encontro e faz a beneficência ao meu Senhor Abraão. Então ele orou pelo Senhor dele. Eis que estou em pé junto à fonte da água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Então ele fez ali um propósito para que ele recebesse sinais. Para que ele recebesse os sinais certinhos de confirmação. Mas algo que me chamou aqui a atenção neste texto foi que... E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com um cântaro. Então repare numa coisa, ele ainda não tinha acabado de falar e Deus respondeu à oração dele. Eu creio que Deus responde, eu creio convictamente que Deus ouve a sinceridade do nosso coração. A Bíblia nos diz que tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Então houve aqui uma fé na parte deste homem e ele orou com fé. Então a resposta veio ainda antes de ele terminar de falar. Agora aqui, continuando, e apressou-se, vazou o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és, filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a verdade do meu senhor quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor, e a donzela correu e fez saber estas coisas na casa da sua mãe. Então olhe que maravilha este movimento, esta resposta que Deus deu aqui ao servo de Abraão. Então, esta mulher aqui, a característica da Raquel é que ela era uma mulher formosa, era uma mulher com força, porque, repare numa coisa, ela, o peso, eu tinha aqui feito uma nota até de qual era os litros que ela transportou de água, foram cerca de 240 litros de água. Para dar água àqueles camelos foram necessários 240 litros de água. Então era preciso uma mulher com muita força. Então não poderia ser uma mulher qualquer, que iria ser a mulher de Isaac, que iria realmente cumprir um propósito tão grandioso, porque a promessa tinha que se cumprir, e o nosso Deus é um Deus de promessas. Então é um Deus de pormenores, é um Deus bom, e Deus trabalha mesmo em pormenores. Então aqui o servo de Abraão, ele observou, porque repara aqui como lemos no texto, ele ficou calado, e aconteceu que ele ficou calado, ele ficou a observar os movimentos dela, ficou a observar aquilo que ela realmente estava a fazer. Então a mulher carregou com os cântaros de água, deu-lhe água. Então ela era forte, ela era corajosa, ela era bonita, era bem apresentável. Então ela tinha todos os requisitos, ela tinha um grande potencial, tinha o potencial realmente desejado para que aquele propósito se cumprisse. Agora aqui em Gênesis 24, e chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com aquele varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, a sua irmã e a sua ama e o servo de Abraão e os seus varões, e abençoaram a Rebeca e disseram: nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, sejas tu em milhares de milhares. Olha que palavra profética que eles disseram: sejas tu em milhares de milhares. Olha que maravilha.
e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Ora, Isaac vinha a caminho... Olha que coisa linda. E vinha Isaac a caminho do poço de Lai-roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo. Então aqui mais um homem de oração. Olha, aqui, repare numa coisa. Abraão era um homem que tinha um relacionamento lindo com Deus. Um homem de oração. Então aqui neste dia que estamos a estudar acerca de Rebeca, vemos a importância da oração. Repare, aqui o servo teve temor e orou. Pediu sinais, orou. Então nós entendemos aqui que a oração é a base do cumprimento dos propósitos, porque sempre que nós fazemos alguma coisa sem orar, sem buscar direcionamento de Deus, estamos a cumprir os desejos da nossa carne. Mas eles oravam para que se cumprissem os propósitos de Deus na terra. Então, Deus foi fiel com Abraão. Deus foi fiel aqui também com este servo. Porquê? Porque ele orou. Porque se ele não tivesse orado e tivesse apenas feito o que Abraão lhe pediu e fosse para lá, ele teve temor a Deus, viu-se que a oração que ele fez ali com Deus e pediu sinais e teve sabedoria. Porque quando nós oramos, Deus nos dá sabedoria, Deus acalma o nosso coração, nos tira a ansiedade também, porque às vezes nós queremos as coisas, sabemos até que Deus tem uma promessa na nossa vida, mas nós já vimos o futuro lá à frente, ok? Já vimos o futuro. Mas se nós não nos aquietarmos e sabermos que Ele é Deus, a Bíblia nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, estou fazendo a coisa certa. Então, se nós não tivermos essa palavra no nosso coração e não tivermos muita paz e domínio próprio, nós vamos antecipar. Porque imagina ali aquelas mulheres, elas estavam ali todas junto ao poço, e se este homem se tivesse precipitado e não tivesse tido sabedoria, se ele não tivesse tido discernimento, se ele não tivesse estado atento aos sinais, ele poderia errar na escolha da esposa de Isaac. Então, continuando. Então despediram Rebeca, sua irmã. Já íamos aqui. A Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo, era isso, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. E lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então ela tomou o véu. Ela tomou o véu porque naquele tempo as mulheres só poderiam mostrar o rosto no dia do casamento. Então a tradição funcionava assim naquele tempo. Glória a Deus que hoje em dia os tempos são diferentes, não é? Vivemos em outros tempos, então nós nos adequamos com muita sabedoria, com muito entendimento aos tempos de hoje. Mas os princípios são os mesmos. Aquilo era uma tradição. Tradições eram naquele tempo, hoje em dia nós cumprimos princípios e andamos na direção de Deus. Ou seja, orar não passou de moda, pedir sinais a Deus não passou de moda, ter discernimento não passou de moda, sabedoria não passou de moda. Então é este o entendimento que temos que ter. É isto que aprendemos com Rebeca. E quem é aquele varão que vem a caminho? Mas repare, ela teve interesse, ela olhou para ele e ela gostou. Então este é um dos princípios que nós temos que ter. Algo que eu digo, que digo convictamente, que um relacionamento não pode ser só... Muita gente pensa que porque tem uma idade, porque já tem 50 anos. Isaac tinha 40, já passava dos 40, não tinha 40 certo, já passava dos 40 quando se casou. Então, há pessoas que pensam assim, porque já estou com 50, já estou com uma idade, já perderam a esperança e eu vou usar uma expressão, que já agarram qualquer coisa sem ter discernimento, sem ter sabedoria, e depois têm uma vida sentimental frustrada. Então a minha opinião é que
com Deus. O esposo ou a esposa deve estar alinhado com o propósito, então deve de nos completar nas 3 partes: corpo, a visão, ou seja, agradou aqui a Rebeca, agradou a ele também, o que eles viram, então isso é corpo, está ligado à alma, não é? Também ao corpo, alma e espírito. Porquê? Porquê espírito? Porque um propósito. Deus une pessoas com um propósito maior. Deus não quer só unir só 2 pessoas que se agradem, olhem uma para a outra e digam: esta mulher é bonita, este homem é lindo e agrada tanto aos meus olhos. Mas depois, quando você vai ver o interior, a alma da pessoa, a pessoa às vezes tem alma, não está preparada emocionalmente para ter um relacionamento. Então aí a pessoa tem que estar preparada, porque imagine que você tem um grande propósito de Deus na sua vida, mas o cônjuge ou a cônjuge não está preparado emocionalmente para essa construção, para essa promessa que Deus tem na sua vida, as coisas não vão dar certo. Então há que ter muita sabedoria para escolher o noivo, a noiva, o marido, a esposa, a marida, a esposa. Bom, e é isso. Continuando aqui. Então ela tomou o véu, cobriu-se e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a, e assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Então, aqui entendemos com esta história, com a Rebeca, e eu quero amanhã, eu estou neste propósito com o Senhor de falar de praticamente todas as mulheres da Bíblia. Orem por mim, em nome de Jesus. Ontem falámos de Eva, foi maravilhoso o que estivemos a falar de Eva, o que aprendemos com Eva, foi profundo. Hoje estamos aqui a falar de Rebeca. Estamos a falar aqui acerca da forma como realmente se deve ter um relacionamento bem sucedido e um relacionamento com um propósito, um relacionamento abençoado. Mas ainda tem mais acerca de Rebeca, porque Rebeca não foi assim tão perfeita. Isto foi tudo muito bonito, casamento, ali os tempos, mas depois houve ali algo que aconteceu quando Rebeca foi mãe. E eu queria deixar para amanhã, porque eu não sei se você tem tempo para ouvir hoje, eu até poderia também passar esse texto, também não me custaria nada e ficava já tudo falado acerca de Rebeca. Mas eu creio que é um longo texto, eu queria ler Gênesis do 1 ao 30 e poderia até ler tudo que fala acerca de um erro grave que ela cometeu, mas quero falar acerca do caráter, vou falar acerca de pequenas coisas ali no caráter de Rebeca que não foram analisadas, mas tudo contribui para o bem, tudo contribui para um propósito. Então aqui, esta é a palavra que eu tenho para hoje, não é? Rebeca, como falámos no início, uma mulher com potencial, todavia ela também tinha as suas falhas, como todos nós. Eu acho que eu vou falar o de Rebeca todo, assim não tem piada, não é? Vou continuar a falar, já que você está com disponibilidade, que Deus abençoe a sua vida, e fica já aqui a história de Rebeca. Pronto, então eles casaram, óbvio, foi tudo muito lindo, tudo dentro do propósito. Aqui, agora, e aconteceu como Isaque envelheceu, Gênesis 27, 1 ao 30. E aconteceu como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, isto depois de casarem, não é? Então eles casaram e a promessa era para uma descendência. Era para uma descendência que não se poderia contar como a areia do mar. Então, de maneira que não podia ver, e chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco.
e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então, Isaac queria abençoar Esaú. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me a caça. Isto é tão profundo. Olhe como é que Rebeca, uma mulher linda, cheia de força, uma mulher bonita, uma mulher que tinha visão, porque ela teve visão para ver que Isaac era o esposo prometido, ela teve visão para ver aquela promessa, para ver aquele propósito, para entender que aquele era o homem da vida dela. Mas ela andava atrás das portas a ouvir o que é que o marido falava acerca dos filhos. Então aqui se vê que o caráter de Rebeca não era assim tão bom como a sua beleza exterior. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me a caça, traz-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoo diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te digo, vai agora ao rebanho. Então ela, além de estar atrás das portas a ouvir a conversa do marido, ela ainda foi falar ao filho, que com certeza que não tinha um relacionamento mau com o pai, mas foi querer antecipar a bênção com as próprias mãos dela, querendo fazer aquilo com a sua força e com o seu poder. Repara, até agora aqui não vimos no texto que Rebeca tenha orado, buscado a Deus e feito algum tipo de pergunta acerca disto que ela estava a orientar o filho a fazer. Ela foi para trás da porta, ouviu uma conversa e fez as coisas da forma dela. Faz como ele gosta, leva-as ao teu pai para que ele coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso, porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos um enganador. Então até ele tinha consciência que estava a fazer algo errado, mas ela não teve consciência disso. Ele não estava muito seguro naquilo que ia fazer, naquilo que a mãe estava a mandar fazer. Então ela reparou, ele disse aqui: serei aos seus olhos um enganador. Ele sabia que o pai ia olhar para ele e ia chamá-lo talvez de mentiroso, enganador. Quem é que vem para enganar? O enganador é o diabo, certo? Então ele tinha essa consciência. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então só misericórdia, porque ele aqui tinha consciência que ia errar, mas ele estava a ser influenciado pela mãe. E disse-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz e vai, traz-me. E foi, tomou e trouxe-os a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso como o seu pai gostava. Depois tomou os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e os vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos das cabras cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como disseste. Levanta agora, assenta-te, come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achastes, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Esaú a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou e disse: tu és meu filho Esaú mesmo? Então ele estava com dúvida. Ele ainda perguntou: tu és meu filho Esaú mesmo?
Ele disse, eu sou. Então disse, faz-me chegar isso de perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora chega-te e beija meu filho. E chegou e beijou. Então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, a abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Então, olha aqui, quero dar aqui uma pausa nesta oração de bênção que Isaque fez sobre a vida dele. Isto é para que você entenda que as bênçãos vêm de pais para filhos. O que é que Deus disse a Abraão quando disse para Abraão sair da terra dele? Sai-te da terra da tua parentela e vai à terra que eu te enviar, e de lá farei de ti uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, aquilo que os pais recebem de Deus passam para os filhos. Então, se você que está aqui é mãe, é pai, aquilo que Deus lhe deu a si passará para os seus filhos. Então use a sua boca para declarar as palavras que você já recebeu da parte de Deus. Há promessas que podem não se cumprir através da sua vida, mas vão se cumprir através da sua descendência. Vão se cumprir. O importante e a grande verdade é que as promessas vão se cumprir. É bom que você tenha o seu coração alinhado com o coração de Deus. Amém? Bom, onde é que íamos mesmo? Ok. Ok. E aconteceu que acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Tadinho, veio da caça. Aqui em Gênesis 27:41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto do meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Então o que é que aquela mãe foi plantar com as suas próprias mãos, com as suas próprias escolhas, com as suas próprias fraquezas emocionais? E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, te consola a teu respeito, propondo-se a matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida. Olhe, por causa das filhas de Eté, se Jacó tomar mulher das filhas de Eté, como estas são as filhas desta terra, para que me será a vida. Então, até aqui terminamos aqui o texto, a leitura do texto. E quero-vos falar acerca desta escolha, de esta atitude de Rebeca. Realmente, vejam o que é que ela disse. O que é que ela disse? Que estava enfadada da vida. Enfadada, estava farta de viver. Então ela estava deprimida. E as escolhas dela, as atitudes, o que é que nós estamos a aprender aqui com esta mulher, com Rebeca? Que independentemente de gostarmos mais de A ou de B, de querermos mais isto ou aquilo, sempre devemos ir a Deus e pedir um direcionamento e orar e respeitar aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Às vezes, Deus trabalha de uma forma que nós não conseguimos entender, mas essa é a melhor forma. Deus tem a melhor forma para trabalhar na nossa vida. Deus tem a melhor forma para nos abençoar. Então esta mulher foi abençoada com um casamento maravilhoso, com um homem maravilhoso. Teve 2 filhos maravilhosos.
entrou neste esquema aqui de mentir, escolheu mentir e depois teve que tirar o seu filho longe de si. Teve que afastar o seu filho. Então, para que todo este projeto? O que é que ela ganhou com tudo isto que fez? Eu gostaria que você que está aí meditasse, você que está a ouvir agora, aqui esta live junto comigo, que nós mulheres, temos aqui mulheres, homens, pudéssemos meditar naquilo que nós temos feito, nas escolhas que nós temos feito, nos passos que nós temos dado, fora do direcionamento de Deus. Às vezes a distração, às vezes a ambição, às vezes aquilo que nós queremos pode nos levar a fazer escolhas que vão trazer consequências graves. As promessas de Deus sempre se cumprem, porque Deus é alfa e ômega. Se os nossos dias estão escritos, como fala em Salmo 139, que todos os nossos dias estão escritos, então Deus sabe todas as coisas. Mas que esta palavra venha nos alinhar, esta história aqui de Rebeca, venha nos alinhar com o propósito. Deus te abençoe, Josia. Que venha nos alinhar com o propósito do Senhor. Que sejamos mesmo mulheres corajosas, que aceitemos. Porque esta mulher demonstrou ser uma mulher forte, que carregava aos cântaros 240 litros de água. Então era uma mulher forte no corpo, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, porque ela conseguiu ver, porque ele era bonito, meteu logo o véu. Se ela meteu logo o véu é porque ela viu logo, este é o homem que eu me vou casar. Então, ela foi assim, mas depois espalhou-se ao meio do caminho. Então que nós possamos ser constantes na nossa vida com Deus. Porque assim nós não estamos a aprender com as mulheres para as condenar, porque nós também temos as nossas falhas. Nós não somos perfeitas, mas nós aprendemos com elas para podermos corrigir os nossos erros, para não errarmos. Não estamos a ouvir para condenar, mas para nos corrigir. Para que possamos realmente ter uma vida abençoada, para que o Senhor possa abençoar a nossa família e que as promessas fluam e que nós não venhamos a ser mulheres que ficamos enfadadas com a vida, como ela ficou, porque ela ficou uma mulher desconfiada, o casamento já não foi mais o mesmo. A mulher mentiu, enganou, tirou o filho que ela tanto amava de perto dela, então a alegria dela se foi. Então que nós possamos ter este entendimento, andar a escutar as conversas do marido. Então aquilo já começou algo, que começou a trabalhar no coração dela. Então que possamos realmente não criar a sorte com as nossas mãos, meter as mãos nas coisas de Deus, mas que possamos realmente confiar em Deus. Amém? Então eu creio que o tempo já está aqui a acabar. O tempo já está aqui a terminar, porque eu era só para falar uma parte, mas assim já fica tudo e assim é melhor. Já falamos tudo de Rebeca. Amanhã, em nome de Jesus Cristo, teremos outra mulher maravilhosa também para aprendermos muito com ela. Eu quero terminar orando pela nossa vida, pela sua vida. Amém? Amém? Querido Paizinho, eu quero agradecer por cada pessoa, Pai, que esteve aqui a assistir a este direto, esta live, Pai. Juntas, Senhor, juntos estamos a aprender com estas mulheres, Pai. Pai, nós aprendemos, Senhor, e sabemos que sem oração não somos nada. Nós somos pessoas que precisamos de orar para andar na direção do Senhor, para que realmente o nosso destino profético, o nosso propósito se cumpra e nós tenhamos clareza e tenhamos discernimento, assim como aquele servo de Abraão, aquele servo orou e ainda ele não tinha terminado de orar. Já estavam a acontecer as coisas, Pai. Que as nossas orações possam ser assim, que possamos ser tão tementes a Deus, que a sua graça flua através da nossa vida, que possamos ser mulheres que realmente perseveram, independentemente de que nós gostemos ou não, que nós não sejamos guiadas pelas nossas emoções, nem pelas nossas ambições, que possamos vigiar o nosso coração e que realmente sejamos as mesmas mulheres que estão no primeiro amor, que possamos sempre voltar para o primeiro amor. Talvez
Talvez Rebeca tenha-se perdido do primeiro amor e tenha-se voltado para as suas ambições, mas que o Senhor possa tratar com o nosso coração, trazendo paz e que possamos ouvir a sua voz, confiar, acrescenta-nos fé e abençoa as nossas vidas. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa, profetizo prosperidade sobre a sua vida, que o Senhor possa lhe trazer clareza de mente, trazer luz sobre a sua vida, iluminar os olhos do seu coração e que você realmente persevere dentro do propósito que Deus tem na sua vida, porque se Deus lhe prometeu, assim como prometeu a Abraão, e a promessa se cumpriu, então Deus também vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vossa noite, ama a vossa vida, amo-vos muito, obrigado por terem estado aqui, a aprendermos juntos mais um pouco com o Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vossa sexta-feira. Boa noite.